Vamos então para o nosso estudo, o livro Devassando o Invisível. Nós estamos no capítulo número 6, Romances Mediúnicos. Esse é o segundo estudo que nós fazemos desse capítulo. Nós conversamos no nosso encontro anterior sobre a forma como esses trabalhos chegam do mundo espiritual. Nós conversamos sobre as dificuldades dos médiuns, lemos no final do nosso estudo, essa descrição interessante que foi trazida pela Dona Ivone sobre uma senhora chamada Eugênia da Conceição, que era uma médium muito sensível e que era analfabeta. Então ela trazia ali, se por um lado dificuldades de comunicação para os espíritos que queriam psicografar, por outro lado, ela apresentava uma grande facilidade na psicofonia. Então vimos assim sobre médiuns letrados, médiuns iletrados. O que nós vimos aqui então, vou ler para vocês aqui o trechinho final que nós estudamos, rapidamente, só para contextualizar aqui o nosso raciocínio. Ela coloca assim para nós, parece-nos mesmo que tal fenômeno, esse fenômeno que é exatamente a psicografia por médiuns analfabetos, será cada vez mais raro, tendendo a desaparecer. Temos compreendido que, dadas as dificuldades a vencer para o ditado mediúnico da literatura, os instrutores espirituais preferirão que os seus instrumentos se apliquem a boas leituras e estudos em geral, a observações e meditações profundas, o que não deixaria de estabelecer um preparo prévio, uma iniciação a fim de adquirirem e arquivarem cabedais capazes de tornar sua mente maleável e obediente ao escritor espiritual. Isso, porém, não é tudo, pois, como ficou dito, sem um ressurgimento de valores pessoais no íntimo do próprio médium, nada se conseguirá de apreciável, por não se haver ele ajustado às faixas vibratórias aptas ao feito. Seria igualmente errôneo o julgamento de que pessoas muito ilustradas e doutas seriam melhores instrumentos para um escritor da espiritualidade do que um simples estudioso, um autodidata, destituído de títulos e diplomas. Não. Sabemos, porque ficou dito pelos nossos maiores do Espiritismo, que o cérebro, menos assoberbado de teorias e sistemas preconcebidos, se presta melhor aos ditados espíritas mediúnicos, não só por positivar o fato mais concludentemente, como também porque, graças à sua singeleza, não seria interceptada ou desfigurada, com ideias pessoais, alguma revelação nova que adviesse em contraposição a teorias que devessem ser renovadas. Antes, a traduziria sem mesclas nem preconceitos, porque assim não possuiria barreiras mentais capazes de impugnar um noticiário que fosse contrário às opiniões já implantadas pela cultura daquele que muito se demorou no recesso das academias. Então, só para a gente lembrar, ela falava então aqui dos médiuns que são iletrados, das dificuldades para esse trabalho especificamente da literatura espírita, porque o espírito, para se comunicar, ele precisa encontrar na mente do médium um vocabulário bem elaborado, uma estrutura para poder formar uma redação complexa, uma imaginação criativa para que possa interpretar aquilo que os espíritos tentam dizer. Então, o médium, quanto menos cultura ele tem, maior a dificuldade ele apresenta. Por outro lado, lembra também que muitas vezes o indivíduo muito intelectualizado, com conhecimentos profundos sobre determinados assuntos dentro da doutrina espírita, poderiam também trazer dificuldades, exatamente por se acreditarem grandes conhecedores das teorias espíritas, especialmente aquelas trazidas na base da codificação espírita, teriam grande resistência para permitirem novas informações a título de revelação, ou mesmo não influenciarem naquilo que os espíritos querem dizer.
Então nós temos ali os dois lados. Então o ideal é encontrar um médium que tenha aptidão para a literatura. Como a gente viu, inclusive no nosso encontro anterior, eu cheguei a falar para vocês aqui, mas eu não tinha encontrado, no livro dos médiuns, fui pesquisar depois e postei lá no nosso grupo no Facebook sobre os tipos, as especialidades das comunicações espíritas. Não somente espíritas, mas o gênero e a especialidade das comunicações, já que os espíritos se comunicam onde se encontram oportunidade e condições. Tanto que nós já tivemos romances mediúnicos, descrições do mundo espiritual, que foram recebidas por indivíduos que não eram espíritas, muitas vezes até mesmo antes da própria doutrina espírita ser elaborada. Então nós temos ali especialidades de comunicação. Então, os espíritos vão encontrar maior ou menor, nesse caso, maior facilidade de comunicação, seguindo determinada linha de trabalho dessas publicações, dessas comunicações, encontrarão mais facilidade se encontrarem um médium que também tenham facilidades e habilidades dentro daquele ramo. Por exemplo, Kardec relacionou para nós aqui no capítulo 16, o capítulo intitulado Médiuns Especiais. Então trouxe para nós aqui médiuns versificadores, aqueles que fazem versos, médiuns poéticos, médiuns positivos, aqueles voltados para a ciência, médiuns literários, médiuns historiadores, médiuns medicinais, médiuns religiosos, médiuns filósofos e moralistas, médiuns, nesse caso, de comunicações triviais e obscenas, médiuns incorretos. Esses dois últimos, naturalmente, servindo-se de instrumentos para os espíritos inferiores. Então querem transmitir ali uma mensagem de valor moral inferior, com palavras de baixo calão, com histórias obscenas ou triviais, encontrarão nesses médiuns grandes facilidades. Então nós vimos aqui que todas essas especialidades facilitarão e muito a comunicação dos espíritos de acordo com o trabalho que querem realizar. No caso, por exemplo, de Chico Xavier, de Divaldo Franco, deixa eu lembrar de outros médiuns aqui. Bom, depois a gente vai pegando aqui os nomes mais conhecidos, daqueles que são médiuns que publicam livros de romances mediúnicos em especial. Então, nesse caso, não significa necessariamente que eles trabalhem exclusivamente com literatura, mas nós temos ali várias outras áreas de trabalho que eles acabam abrangendo, que facilitam o trabalho dos espíritos. Então nós vimos aqui exatamente isso que Dona Ivone quer dizer. Então, quando existe o trabalho de comunicação mediúnica, no caso a gente pode imaginar, por exemplo, o trabalho feito por Chico Xavier, naturalmente antes da sua própria encarnação, se preparando para servir de instrumento aos espíritos, para trazerem tantas e tantas comunicações, principalmente tantos e tantos livros voltados para o romance. A mesma coisa com Divaldo também. Então o próprio médium não apenas traz essa aptidão, como existe aquele trabalho de casa, aquele preparo que ele precisa ter, lendo com muita frequência, ampliando o seu vocabulário, ampliando a sua visão dentro desse universo literário, porque é muito difícil fazer uma descrição. Basta nós lembrarmos que quando se faz, por exemplo, um concurso de redação e a redação é voltada para a descrição, nós vemos ali que algumas pessoas têm uma grande facilidade não apenas em descrever alguma coisa que viu, mas descreve com muita facilidade, utilizando palavras que são muito objetivas, palavras precisas, uma certa facilidade em ilustrar determinada ideia, enquanto que outros são muito mecânicos. É mais ou menos aquela facilidade da composição musical, ou então no caso da própria composição literária, dentro da poesia. Nós aprendemos na escola que poesias são feitas em versos, em estrofes, com determinados números, aprendemos sobre sílabas poéticas, aprendemos sobre a rima. Então fazer rimas é muito fácil para todos nós. Basta nós encontrarmos ali palavras que terminam com o mesmo som,
E aí então fazemos as combinações, virou uma rima. Mas e com relação ao conteúdo dessas rimas? No que fala exatamente uma poesia? Qual é a mensagem? Que tipo de sentimento que ela deseja despertar no leitor? E isso não é. Simplesmente não se aprende na escola. A mesma coisa acontece numa escola de música. Se o indivíduo tem talento para uma composição musical, ele não vai apenas juntar notas, mas ele vai criar uma melodia, ele vai criar uma harmonia capaz de também transmitir e provocar sensações. No caso de um aluno de uma escola, ele pode juntar aquelas letras e fazer, sem dúvida nenhuma, uma melodia. Mas qual é exatamente o conteúdo que tem? Então, não é tão simples como a gente imagina. Na literatura também não é diferente. Contar uma história, todo mundo pode contar, mas o jeito de contar essa história é que exige um grande esforço e uma grande habilidade e um grande talento também daqueles que são os escritores. Então esses escritores, embora muitas vezes não publiquem seus próprios livros, trazem um acervo com informações, com técnicas, com conteúdo, que servem de instrumento para que os espíritos possam trabalhar. Então aí a gente vê a grande lógica daquilo que é trazido por Dona Ivone para todos nós. Continuando então, bom dia pessoal que chegou. Deixa eu ver aqui que nós vimos, aqui já acabou. Tá, agora começando o nosso estudo propriamente dito, né? O que desde o aparecimento da codificação, Angelina? Porque o que nós vemos é esse trabalho que é feito pelos espíritos, como eu disse para vocês no início, é algo que vai muito além da codificação. Nós lembramos que muitos dos textos das publicações que chegaram dentro do universo religioso, os espíritos trabalhavam há muito tempo, escrevendo cartas, escrevendo histórias. Né? A gente pode pensar, por exemplo, que os próprios textos bíblicos foram escritos por inspiração dos espíritos. E não simplesmente homens que escreviam as histórias que imaginavam. Então várias e várias publicações vieram no decorrer dos séculos em que os espíritos nos ajudavam, trazendo inspiração, trazendo conteúdo. E esses médiuns que acreditavam que escreviam por conta própria, na verdade estavam sendo influenciados, não apenas dentro do universo religioso, mas da arte, da ciência, da filosofia. Como a gente conversou, os espíritos não atuam apenas para trazer para nós uma visão do mundo espiritual. Muitas vezes eles procuram intervir aqui no desenvolvimento da nossa vida para nos ajudar no próprio desenvolvimento do nosso mundo. Então nós temos ali espíritos, né, como chegamos a trazer como exemplo aqui para vocês, naquele documentário sobre as cartas psicografadas por Chico Xavier, no caso daqueles 3 homicídios, né, em que as psicografias ajudaram na absolvição deles, em que os espíritos que foram vítimas desencarnados se comunicaram inocentando e justificando exatamente o que aconteceu como um acidente e tudo mais. Nós tivemos ali um espírito que se manifestou através do juiz e trouxe toda uma história, né, todo o processo foi escrito através da psicografia, ou nesse caso, né, da psicodatilografia. E a gente pergunta, mas que espírito é esse que tem tal conhecimento? Eu contei para vocês essa história, mas para falar da técnica, né, da psicografia, da psicodatilografia, da psicodigitação. Mas nesse caso, nessa mesma história, nós temos também o próprio conhecimento do espírito. Um espírito capaz de escrever, de redigir um texto com conteúdo jurídico, né, tratando daquele caso, não é um espírito que simplesmente começa a falar. Está redigindo ali um processo, e para isso tem que ter termos corretos, uma lógica correta. A mesma coisa acontece durante pesquisas científicas, durante os trabalhos voltados para a educação. Então os espíritos estão intervindo o tempo todo. E nesse caso, a partir da elaboração da codificação espírita, nós tivemos ali Kardec relatando sobre romances mediúnicos que começaram a aparecer, assim como também nós tivemos depois outras tantas publicações dentro desse universo literário, mas não apenas, mais uma vez, voltado para o mundo espiritual.
Quantos e quantos dessas histórias, de pegar, por exemplo, né, estou fazendo suposições naturalmente, mas nós podemos pegar como Jorge Amado, Machado de Assis, Rui Barbosa, quantos desses indivíduos não escreveram sob inspiração dos espíritos? E não simplesmente trazendo histórias próprias. Então, toda essa relação que existe entre mundo físico e mundo espiritual, para nós não é tão simples definirmos o que é do indivíduo, né? Monteiro Lobato, já pensou quantas e quantas histórias foram trazidas por Monteiro Lobato? E tantos outros, né? Shakespeare, por que não? Principalmente ele que trouxe ali algumas coisas relacionadas com os mistérios entre o céu e a terra e tudo mais. Quantas e quantas histórias vieram com esse intercâmbio? Quantos espíritos querem contar suas histórias? E encontram nesses médiuns que, embora ignorando a realidade do mundo espiritual, servem de instrumentos sem se darem conta. Então agora nós temos, de uma forma muito mais clara, exatamente a partir da instituição da doutrina espírita, revelando o mundo espiritual, os espíritos vieram não mais mascarados de intuição, não mais escondidos na sombra vamos dizer assim, nas sombras da nossa ignorância. Eles vieram contar as histórias e assinaram, né, dizendo assim, olha, somos nós que escrevemos. Não é mais o médium, então eles tinham que escrever deixando que o escritor recebesse todo o crédito. Não que os espíritos quisessem crédito, mas muitas vezes eles não podiam se revelar exatamente para evitar qualquer tipo de constrangimento sobre essa questão religiosa. Hoje não, hoje os espíritos se comunicam, escrevem, contam suas histórias, assinam o texto e depois recebem naturalmente todo o crédito daquilo que foi publicado. Então isso para nós assim, é uma mudança significativa, né, nesse processo de evolução da comunicação espiritual. E para isso, naturalmente, a gente lembra que não basta apenas ter vontade de se comunicar, há necessidade de recursos e condições para que os espíritos possam fazer tudo isso. Bom dia, pessoal que chegou, Fraterna, Márcia, bom dia. Bom dia, Silvia. Continuando aqui o nosso texto, vamos lá. Desde o aparecimento da codificação, Zé, eu estou aqui na página número 37, logo no primeiro parágrafo aqui, depois dos asteriscos. Desde o aparecimento da codificação, queixam-se as entidades espirituais elevadas da deficiência do vocabulário humano para expressar a vertiginosidade da palavra dos espíritos, das dificuldades, das barreiras contra que lutam nossos guias para descreverem as grandezas do mundo invisível. Quem é médium, transmissor de revelações e ditados instrutivos de qualquer natureza, especialmente romances desenvolvidos no além, sabe das torturas psíquicas indefiníveis a que se vê submetido quando seu instrutor se dispõe a transmitir algo que vive ou existe nas regiões felizes do invisível, as quais desconhece porque, quando desencarnado, ele, o médium, não as pudera atingir. E também sabe que isso, a que denominamos tortura, a falta de outro qualitativo mais exato, não atinge somente a si próprio, mas também ao instrutor comunicante, que se entregará a disciplinas muito penosas a fim de se conseguir fazer compreender. Disciplinas a que só se anima pelo muito amor à causa das verdades eternas e pelo cumprimento de um sagrado dever. Por isso mesmo, entristecemo-nos quando alguns oradores, empolgados pelo ardor da própria palavra, ao emitirem opiniões meramente pessoais, vão ao extremo de atacar os médiuns com oposições e críticas impróprias e humilhantes, revelando de Sartre o pequeno conhecimento da causa que tentam defender, e também leviandade na apreciação de um campo delicado e complexo, que requer mais serenidade e espírito de observação para ser devidamente estudado. Nós já conversamos sobre isso através de uma entrevista de Carlos Bacelli, né, que embora tenha ali cause uma certa polêmica, né, dentro de alguns segmentos do meio espírita pelo conteúdo de suas publicações, mas ele fala
pela experiência de médium, das dificuldades que ele encontrava em trazer para nós aquilo que os espíritos tentavam descrever ou aquilo que ele próprio vinha no mundo espiritual. Então a gente pode imaginar Chico Xavier em desdobramento, Divaldo Franco em desdobramento, Raul Teixeira em desdobramento, o próprio Carlos Bacelli em desdobramento, se deparando com imagens, com cenas do mundo espiritual, e depois ter que transcrever toda essa imagem que foi observada utilizando o nosso vocabulário. Um vocabulário que tem palavras apropriadas para a realidade do mundo físico. A gente lembra que conforme o tempo vai passando e a nossa sociedade vai evoluindo, nós vamos criando novas palavras para descrever aquilo que faz parte da nossa realidade. Então, recentemente, nós temos palavras como, por exemplo, genética, informática, telecomunicações, física quântica. Olha quantas palavras novas, que coisa de 40, 50 anos essas palavras não existiam. Não existiam porque não tinham motivos para existir. Para que nós vamos inventar palavras se não vai ter uso nenhum para elas? Então, conforme o tempo vai passando, o nosso vocabulário vai se ampliando cada vez mais, vai se tornando cada vez mais específico. Então, as nossas ciências, a própria literatura, a nossa inteligência vai se desenvolvendo, consequentemente, nós vamos, então, aumentando os termos, as expressões. Então, tudo isso é utilizado para que nós possamos nos comunicar dentro dessa realidade do mundo físico. E agora, quando nós chegamos no mundo espiritual, como é que nós vamos tentar descrever algo que não faz parte da nossa realidade? Falar, por exemplo, de luzes, falar de elementos que são translúcidos, falarmos de energias que se irradiam, falarmos de energias que são emitidas da mente do espírito. Isso para nós, a princípio, é tudo fantasia, é tudo coisa de ficção. Então existe uma dificuldade muito grande para que tanto os médiums possam transcrever aquilo que vem, ou mesmo transcrever aquilo que os espíritos ditam. E por outro lado, uma outra tortura, dentro daquilo que Dona Ivone está comentando, que os próprios espíritos também têm que tentar encontrar no nosso vocabulário algo que possa descrever aquilo que eles vivem. E algo que, infelizmente, ainda é indescritível para nós. Então essa é uma realidade. Seria sim uma dificuldade, por exemplo, hoje a gente até tem uma certa facilidade, mas de tentar, por exemplo, encontrar no nosso idioma, na língua portuguesa, por exemplo, expressões adequadas para fazer uma tradução literal de algo num idioma estrangeiro. Existem palavras em certo idioma que não tem no português, assim como no português tem palavras que não tem em outro idioma. Outra forma também é a mesma coisa, as expressões. Expressões que para determinado idioma tem um certo sentido que para nós não tem sentido nenhum. E não precisamos ir muito longe, nós já chegamos a brincar sobre isso, dentro do próprio português lusitano, algumas expressões que são muito diferentes do português brasileiro. Quando se fala no espanhol, todo mundo acredita, por exemplo, que quem mora no Uruguai fala o mesmo idioma de quem mora na Espanha, quem mora no México, quem mora na Guatemala. E o espanhol é a base para todos, mas as expressões, o cotidiano, é tudo muito diferente. Então se entendem de uma forma, vamos dizer assim, genérica, de uma forma superficial. Mas nos detalhes técnicos de determinadas situações, existem vocabulários que são muito difíceis. Pois é, né, Silvia? A gente acaba observando essas dificuldades. Então, se nós vivemos isso através dessas barreiras linguísticas que existem aqui no nosso mundo material, imaginemos quando se fala sobre o mundo espiritual e mundo físico. Seria mais ou menos como se nós pegássemos uma tribo indígena ou uma tribo africana que se encontra ainda numa condição um tanto quanto primitiva, né, pelo pouco contato, ou pelo pouco desenvolvimento socioeconômico, científico que possuem, e tentar pegar, por exemplo, no Tupi-Guarani, ou numa língua de uma tribo Tchucarramãe, e pedir para que eles façam uma descrição de algo de alta tecnologia que acontece no nosso mundo.
nas nossas cidades bem estruturadas. Eles vão sempre tentar encontrar palavras que sejam semelhantes. Eu me recordo de um dos textos de Nostradamus, que foi publicado no livro As Centúrias, um livro de grande conteúdo das profecias de Nostradamus, quando ele falava sobre cavalos de ferros que voam. Segundo aqueles que interpretam as profecias de Nostradamus, ele se referia naturalmente aos aviões. Cavalos de ferro que voam, para falar sobre aviões. E a própria palavra aviões já tinha ali aquela dificuldade, né, de ser entendido na época dos irmãos Wright, na época de Santos Dumont. Eram aeroplanos, os carros também, quando surgiram no final do século XIX, começo do século XX, como é que você vai chamar o carro? Eram carruagens mecânicas, depois viraram automóveis, depois carros, e assim tudo foi se modificando. Então as palavras para nós elas vão se desenvolvendo de acordo com as aplicações. E daí então os espíritos encontram a sua dificuldade, porque aquilo que eles vivem no mundo espiritual não são ainda aplicáveis no mundo físico. Pois é, né, Silvia? Assim como tem palavras em português que muitas vezes não são encontradas no idioma, né, no alemão. E assim a gente vai vendo esses conflitos, né, tentando se expressar, mas não tem como fazer. Mas carroça sem cavalo eram nomes dos mais criativos, né, que surgiam naquela época. Então, muito bem. Então a gente viu aqui. Um outro detalhe desse parágrafo que nós lemos agora foi também Dona Ivone chamando atenção para aqueles que são críticos das descrições que chegam no mundo espiritual. André Luiz, por exemplo, no livro Nosso Lar, ele comenta sobre um lago azul que existe naquela colônia. Quer dizer, falar de um lago com águas com cor azul, com cores azuis, né, são palavras que foram utilizadas na tentativa de descrever aquilo que foi observado. Energias, fluidos. O que exatamente é aquilo que ele tentava descrever? Ainda mais no primeiro livro, né, em que é considerado talvez um dos mais fantasiosos por aqueles que são críticos da literatura espírita, porque André Luiz era um recém-chegado no mundo espiritual. Todas as suas ideias, todo o seu vocabulário, o seu conhecimento diziam respeito à realidade do mundo físico, e ele tentava então descrever. Quando nós chegamos nos livros mais avançados, Evolução em Dois Mundos, dentre outras obras que ele psicografou, que ele trouxe para nós vemos ali um vocabulário muito mais preciso, muito mais detalhado, não mais aquele vocabulário limitado que ele utilizava no começo das suas descrições. Então, nesse caso, o que Dona Ivone lembra é que muitas vezes as pessoas são muito críticas, muitas vezes até agressivas, ao lerem aquilo que os médiuns escrevem, condenando os médiuns pelas suas fantasias e tudo mais, sem levar em consideração as dificuldades para transcrever essa realidade. Hoje, nós vemos na ficção científica do cinema uma criatividade muito grande por parte dos autores, dos diretores, daqueles que trabalham com efeitos especiais, de mostrarem para nós uma realidade que não faz parte do nosso cotidiano. Eu cheguei a comentar com vocês do filme Interestelar. Para quem assistiu, vai entender o que eu estou comentando. Para quem não assistiu, vale a pena assistir. Conta a história de uma realidade aqui do nosso planeta, em que o planeta está morrendo e que há necessidade de buscar novos mundos. E aí então é enviada uma equipe de cientistas para atravessar, né, o famoso buraco de minhoca, em que ele entra numa ponta e sai num outro lugar da galáxia. E ali naquelas imagens nós começamos a ver então tudo aquilo que os cientistas imaginam que possa ser a travessia de um buraco e chegar numa outra galáxia. Como será essa outra galáxia? Como será chegar naquele lugar no limite de um buraco negro? Algo que ninguém conhece, não faz parte do nosso mundo.
Mas os cientistas procuram criar ali aquelas ideias mais criativas, mais fantasiosas, cheias de efeitos e tudo mais, para falar de coisas que são interdimensionais. Então isso é, por um lado, né, embora eles sejam muito criativos, por outro lado, isso enriquece o nosso banco de imagens. Porque ao observarmos aquilo que não faz parte da nossa rotina, nós fazemos uma associação de algo que, embora seja fantasioso, é o que mais se aproxima daquilo tudo. Então a gente vai tentando sempre ampliar esse nosso conhecimento para poder se aproximar cada vez mais dessa realidade tão abstrata para nós ainda. Então por isso foi dito para nós aqui que esses médiuns então têm esse trabalho de comunicarem-se com os espíritos, de trazerem para nós essas novas imagens, essas novas informações, e há a necessidade de nós, da nossa parte, reconhecer essa limitação. Vou ler para vocês mais uma vez aqui. Ele diz assim para nós: por isso mesmo, entristecemo-nos quando alguns oradores, empolgados pelo ardor da própria palavra, ao emitirem opiniões meramente pessoais, vão ao extremo de atacar os médiuns com oposições e críticas impróprias e humilhantes, revelando de Sartre o pequeno conhecimento da causa que tentam defender, e também leviandade na apreciação de um campo delicado e complexo que requer mais serenidade e espírito de observação para ser devidamente estudado. Então, para relatar coisas do mundo espiritual, precisamos ser cautelosos, calmos, serenos nessas observações, porque na verdade estamos ali entrando num campo completamente desconhecido para nós. E aí então vemos a opinião de uma médium que certamente foi muito criticada, como ainda o é. Basta nós lembrarmos das tantas críticas que são feitas do livro Memórias de um Suicida. Imaginar um médium que em desdobramento tem contato com um campo vibracional extremamente denso, formado pelo conjunto de pensamento de suicidas. Como é que nós vamos descrever isso? Nós simplesmente estamos entrando na mente de um espírito que acabou de cometer suicídio. Suas ideias completamente desorganizadas, completamente tumultuadas, influenciadas por outros pensamentos também de outros espíritos que passaram pela mesma situação. E aí entra em sintonia com o espírito e tenta descrever o que ele está pensando. Se nós tivéssemos a facilidade da telepatia, de cada um entrar na mente do outro e tentar descrever, se vocês entrassem na minha mente e tentassem descrever o que eu estou pensando, certamente vocês enlouqueceriam. Assim como todos nós enlouqueceríamos se nós tentássemos descrever o pensamento um do outro. O pensamento é algo completamente abstrato, não é concreto, não podemos descrever simplesmente por medidas, por tamanhos, por cores. Nós temos dificuldade de descrever os nossos sonhos. Não é assim que nós fazemos? Deixa eu te contar um sonho que eu tive. A gente conta mais ou menos a linha geral da história. Mas quando a gente vai descrever aquelas coisas meio bizarras, meio assustadoras, meio engraçadas, deformadas, como é que a gente vai encontrar palavras para descrever aquilo? A gente tenta fazer isso e não consegue. Imaginemos quando a gente fala de coisas do pensamento do outro. Então, no caso do livro Memória de um Suicida, que é um livro extremamente difícil de se escrever, a gente tem que reconhecer a dificuldade dessa médium ao descrever aquilo tudo que chega para nós. A gente pode imaginar outras obras que foram publicadas também. Então, para aqueles que são críticos, certamente falam por si próprios. E, infelizmente, acabam influenciando também aqueles que são os seus ouvintes, os seus leitores. E não reconhecem a dificuldade que é para os médiums de fazer esse trabalho de intercâmbio com o mundo espiritual, de trazer essas descrições. E continuando, vamos lá. É certo que o estudo da mediunidade deverá ser acompanhado de cautelosas pesquisas para que se possam remover as numerosas dificuldades de que comumente se rodeia, como deslindar as múltiplas causas que a poderão desfigurar, levando-a mesmo ao ridículo e à nulidade. Isso é importante lembrar, né? Porque se a mediunidade não for bem desenvolvida, bem estudada, para permitir essa comunicação
mais saudável e mais realista possível, ela acaba, na verdade, prejudicando a comunicação, levando, como foi colocado aqui, ridículo e nulidade. Ou seja, vai ridicularizar a comunicação, o trabalho que está sendo feito, e tornar absolutamente nulo, fazendo com que se torne cada vez mais desacreditado. E é então por causa de uma descrição mal feita, as demais acabam sofrendo essa influência. E principalmente se nós não tivermos um senso crítico desenvolvido, e lembrando que crítica não significa destruir, mas crítica significa emitir uma opinião, que pode ser positiva ou negativa, esse senso crítico de julgar as psicografias que chegam para nós, os livros que são publicados, o conteúdo doutrinário que chega para nós, se não soubermos separar o joio do trigo, dentro dessa linguagem evangélica, nós vamos generalizar e jogar tudo fora aquilo que os espíritos tentam fazer. E fazendo com que o mundo espiritual continue ainda dentro desse campo da fantasia, e não mais fazendo com que se torne uma realidade para todos nós. E continua. Tratando-se de uma faculdade, por assim dizer, celeste, destinada a realizações imprevisíveis, conviria aos seus detratores, pois usar mesmo dentro da grei espírita, antes de investigá-la com espírito de proteção e fraternidade, do que depreciá-la com observações desanimadoras e antidoutrinárias. Ora, as modalidades de meios de comunicação com o invisível têm preocupado ultimamente certos pensadores, que leram os códigos do Espiritismo mais como passatempo do que mesmo com o sincero desejo de realmente aprender. Algumas dessas modalidades, consideradas novidades, alguns a título de fantasia do cérebro de médiuns ignorantes, são, não obstante, tão antigas e já conhecidas dos velhos povos do passado, como são a psicografia, a incorporação e as demais, estudadas por Allan Kardec e seus colaboradores. Ninguém há que ignore a singular faculdade mediúnica de João, o evangelista, dentre outras que possuiria o chamado discípulo amado, cujo espírito era arrebatado do corpo material durante o transe lúcido de desdobramento, era alçado ao espaço e, uma vez lá, via Jesus, a quem chamava Senhor, e com ele conversava, recebendo preciosas instruções. O que, porém, Jesus dizia ao seu discípulo seria tão somente ouvido, mas também visto por João, pois a palavra do Mestre tomava forma, transformava-se em fatos e ocorrências diante do apóstolo, depois do que o próprio Senhor Jesus o mandava escrever em livro tudo quanto presenciara. Daí surgiu o célebre livro Apocalipse, o último dos belos volumes de que se compõe o Novo Testamento de Jesus Cristo, obra essencialmente mediúnica, não muito clara à compreensão vulgar, em virtude de sua feição esotérica e das dificuldades com que o Divino Mestre, ou um de seus agentes, teria lutado para tentar transmitir o transcendentalismo profético, servindo-se do vocabulário e das imagens da época, bem mais deficiente do que as atuais, como foi o caso, por exemplo, para descrever a aviação moderna tão claramente ali revelada, não obstante a deficiência das imagens. Aqui essa colocação que ela traz para nós é extremamente relevante, porque quando nós lemos o Apocalipse, falando sobre o fim do mundo, falando sobre os cavaleiros, falando sobre os selos que são quebrados e tudo mais, hoje a gente pode ver no cinema, tem até um filme interessante, em que a Demi Moore é a protagonista, um filme foi divulgado na década de 1990, chamado Sétimo Selo. E ali começa a descrever, os vários selos que são quebrados, e cada um dos selos trazendo uma das profecias que falavam sobre o fim do mundo. E o último era exatamente ali que o templo das almas estava vazio, que seria o último sinal do fim do mundo. Que uma mulher teria ali um filho, e esse filho não teria alma, que era exatamente a personagem Demi Moore. Então dá para a gente imaginar a dificuldade que foi para Jesus, ou para a equipe espiritual que trabalhava
na divulgação dessas imagens, descreveu o que significava exatamente esse fim de mundo. E por causa exatamente dessa dificuldade, hoje o Apocalipse ele é interpretado de uma forma completamente equivocada e todo mundo espera de fato o fim do mundo. Em que o planeta vai ser destruído, em que almas se levantarão dos túmulos, haverá ali o arrebatamento, aquela coisa toda. Como vai ser possível, como era possível, trazer uma descrição real daquela mensagem que estava sendo transmitida de um vocabulário de mais de 2000 anos. Um vocabulário extremamente limitado, extremamente difícil. E nós podemos ver claramente as dificuldades desse vocabulário quando nós tentamos ler a Bíblia. Ler a Bíblia é extremamente difícil. Aí todo mundo vai dizer assim, mas é muito fácil. É só ler o que está escrito. Não. Se nós compararmos ali 30 Bíblias diferentes, com traduções diferentes, nós veremos qual exatamente a dificuldade que nós estamos tratando. Qual é a expressão mais correta, qual é a palavra mais correta, que representa exatamente o texto original. É a Bíblia, por exemplo, escrita em português, ou é a Bíblia escrita em inglês? Ou é a Bíblia escrita em latim, alemão, uma Bíblia em japonês? Qual é aquela que retrata exatamente as expressões verdadeiras, originais? Sem falar na própria dificuldade daqueles que escreveram os textos originais em transcrever aquilo que eles percebiam. Daí então a dificuldade que é estudarmos esses textos antigos, que foram escritos em línguas que inclusive são línguas mortas, línguas que têm ali as suas limitações de vocabulário, as dificuldades daqueles que trazem descrições, e aí depois vem todo o processo de tradução, retradução, de interpretação, para chegar aqui onde nós estamos agora. Então o Apocalipse já traz para nós uma mensagem extremamente difícil de ser interpretada. Mais difícil ainda quando nós temos as descrições numa linguagem que não pode ser compreendida. Aí nos deparamos então com completa confusão. E é por isso que hoje, quando os Espíritos se manifestaram, em especial o Espírito Verdade, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido, sem fantasias, com clareza, com objetividade, para deixar tudo muito claro. E mesmo assim, com essa proposta, ainda surgem as dificuldades de fazermos essas interpretações. Nós temos aqui deixa eu tentar aqui encontrar uma página de rodapé. Aqui fala direto, né, do Apocalipse, capítulo 9, dos itens 1 a 21. Deixa eu tentar aqui encontrar, que eu acho que vale a pena a gente ler essa parte do Apocalipse para entender o que ele quer dizer. Como a gente não tem pressa, eu vou aqui no site bibliaonline.com.br, que é um site que eu gosto bastante de fazer pesquisas, e vou tentar encontrar aqui, deixa eu ver aqui, Apocalipse, João, Judas, Apocalipse. Está aqui o Apocalipse. Vamos aqui para o nosso capítulo 9. Vamos lá. Pronto. Capítulo 9, versículos 1. Então eu vou ler para vocês aqui exatamente aquilo que o conteúdo desse capítulo. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela, porque era ele que estava vendo em emancipação, né? Viu uma estrela do céu, que do céu caiu, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles.
e ao parecer dos gafanhotos era semelhante, e o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e aos seus rostos eram como rostos dos homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes à dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o nome de Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um aí. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. E aqui depois ele continua falando sobre cada um dos anjos. Então dá para ter uma ideia das dificuldades que é para nós entendermos esses relatos numa linguagem tão limitada e tão precária como era aquela do passado. Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Me dão um ok, por favor? Todo mundo muito quieto, todo mundo tranquilo. Bom, então tá bom, né? Porque vocês estão muito quietos, eu estou aqui falando faz tempo, achei que de repente eu estava falando sozinho aqui de novo, né? Vai que... Mas tudo bem, vocês estão prestando atenção, então tá bom. Continuando, vamos lá. Lemos aqui então o Apocalipse, né? Pois é, né, Márcia? Todo mundo calmo, todo mundo de ressaca. Voltando aqui então, vamos lá. Pois é, exatamente essas dificuldades que nós encontramos de nós próprios, né, tentarmos imaginar aquilo que estava sendo descrito. Imaginemos se nós, na atualidade, fôssemos levados em emancipação, em desdobramento, para termos uma visão dessa como João Evangelista teve. Como é que nós conseguiríamos descrever isso tudo? Continuando. Tão bela faculdade não foi isolada ou particular a João. Os profetas do Velho Testamento sucintamente explanaram os mesmos pormenores, afirmando com frequência que eram arrebatados em espírito, repetindo sempre: o Senhor disse e eu vi. Ao passo que os médiuns atuais não cessam de afirmar que veem quadros fluídicos através de descrições dos seus instrutores desencarnados, ao receberem obras, mensagens vistas, e não apenas escritas, avisos de futuras ocorrências narradas em cenas vivas, principalmente de morte próxima de algum ser amado, e romances e revelações novas. Para quem lembra da escada de Jacó, quando ele disse que colocou a cabeça numa pedra, né, para descansar, apoiou a cabeça sobre uma pedra, e aí então ele teve um sonho em que ele via uma escada que subia em direção aos céus, e ali ele via anjos subindo e descendo. Tentar descrever isso é um desafio e tanto, né? Porque a gente imagina a escada, anjos subindo e descendo, mas o que de fato ele viu ali em detalhes que ele não conseguia descrever? E não somente com os médiuns declaradamente espíritas tais fenômenos se verificam. A vida de cada criatura está repleta desses fenômenos, embora a maioria não ligue ao fato a devida importância. Igualmente, a vida de muitos artistas célebres, médiuns quase todos sem o saber, alguns demonstrando mesmo faculdades positivas, enumera fatos idênticos. Visões, transporte em corpo astral ou arrebatamento do espírito, de que trata João. Contam que Vincenzo Bellini, o grande compositor italiano, durante um sono, que tudo indica tenha sido um transe letárgico ou um estado de sonambulismo, sonhou que assistia a uma festa no céu. De lá mesmo,
onde pairava o seu espírito temporariamente afastado do corpo, isto é, do local feliz do invisível onde se encontra, certamente algum ponto de reunião de espíritos artistas, aciona o corpo, que dorme, e escreve a área vitoriosa de sua ópera Norma, pois que a anterior fora vaiada durante a récita de estreia. Na empolgante obra No Invisível, Leon Denis cita o caso do pintor alemão Alberto Dürer, o qual, preocupado por não se sentir inspirado para a criação de um quadro que reproduzisse os 4 evangelistas, debruça-se à janela de sua água furtada, na cidade de Nuremberg, Alemanha, e faz sua invocação aos poderes espirituais. Pouco a pouco, desenham-se no espaço à sua vista materializadas as 4 figuras que ele desejava pintar. A riqueza dos tons luminosos que envolvem essa obra-prima dos céus clareia a parte da cidade alcançada pelo artista da janela da sua humilde habitação, e este, deslumbrado, plenamente harmonizado com as vibrações das esferas artísticas da pátria espiritual, pôde observar os pormenores do modelo insólito concedido por seus amigos do mundo invisível. Daí a reproduzi-lo mais tarde, obedecendo ao capricho dos claros e das sombras, da harmonia das cores e da pureza das linhas, seria fácil, pois Alberto Dürer é um grande artista, um sensitivo, cujas vibrações penetram as camadas superiores do invisível, e aquela visão sublime se decalcou nos refolhos de sua alma em formas indeléveis, o que lhe permitiu reproduzir a obra em toda a sua magnificência. Então aqui nós vimos as situações em que artistas conseguem então transcrever aquilo que é visto do mundo espiritual. Só um instantinho, obrigado, Cindizinho. Então aí, quase na porta de casa, né, Silvio? Deixa eu ver aqui se eu acho as notas de rodapé. Só um instantinho. Tá. Água Fultract, que é o sótão, né? Pequena dependência da casa localizada imediatamente sob o telhado. Muito usado. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho, só um instantinho. Deixa eu procurar aqui. Muito usada na Europa como residência pobre. Alberto Didier, célebre gravador, pintor, escultor e arquiteto alemão, nasceu em Nuremberg, 1471, e aí morreu em 1528. Aliou uma imaginação da espantosa riqueza, um colorido perfeito e principalmente uma incomparável maestria de desenho, exímio no retrato, embora mostrasse preferência pelos assuntos impressionantes. Aqui é só um trechinho do rodapé, que estava falando, né, que ele via exatamente de onde ele via, que ele se debruçou lá da janela, do sótão onde ele morava, né, que geralmente acontecia isso, a gente vê muito nos filmes, aqueles casarões onde alugam o sótão para as pessoas que querem ali viver, né, de um modo mais precário, né, essa era uma realidade dele. E depois aqui nós temos um outro rodapé também, do 23, deixa eu achar aqui. Mais um instantinho só. Estou tentando conectar aqui esses pontos. Aqui não está, aqui não está. Depois a gente lê, quando eu chegar aqui no momento certo. Para quem não sabe, né, eu estou lendo aqui de um site que ele está aqui com uma estrutura um pouco confusa. Então eu tenho que pescar aqui os pontos de ligação entre rodapé e o texto propriamente dito. Então vamos lá, continuando. Em ocasiões tais, verifique-se uma espécie de hipnose sobre o sensitivo. Mais tarde ou mais cedo, ele reproduzirá fatalmente o que o invisível lhe forneceu, embora auxiliado ainda pelo mesmo invisível ou pelos seus amigos e protetores espirituais. Deixa eu ver aqui.
Só mais um instantinho, pessoal. Estou tentando achar aqui que tem uma passagem que eu não estou localizando. Bom dia, professor. Aqui está falando, né, sobre a assistência, né, do amigo espiritual, que o médium já conhece a história porque a viu narrada do além, o que muito facilita a recepção escrita, pois ou dela se recorda, caso seja um instrumento muito lúcido, impressionável, ou quando menos a conserva arquivada na subconsciência, caso a faculdade não disponha da propriedade de reter lembranças ao despertar do primeiro transe. Então aqui, né, o que a gente lembra é que essas duas situações, o médium pode, em desdobramento, observar uma determinada paisagem do plano espiritual, e depois, quando ele vai fazer ali a sua transcrição, ele recebe então o auxílio da inspiração dos espíritos, para relembrar exatamente aquilo que foi visto, principalmente quando ele, nesse caso, não tem recordação do transe mediúnico, daquilo que ele viveu no transe mediúnico. É o caso, por exemplo, da própria Dona Ivone, que geralmente ela, em estado de transe letárgico, vai ao mundo espiritual, observa, volta, com lembranças muito claras e detalhadas. Então isso pode também ter a contribuição dos espíritos para, vamos dizer assim, refrescar a sua memória. E continua. Dentre outros médiuns de que temos notícia, além de nós mesma, pois esses fatos nos são muito comuns, convirá destacar Francisco Cândido Xavier, por ser o mais popular e o mais acreditado no conceito geral. Confessa ele que, ao receber da entidade espiritual Emmanuel o livro Paulo Estevão, assistiu deslumbrado à cena de aparição do Nazareno a Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, quadro fluídico criado pela palavra espiritual, que é a vibração mental, o poder do pensamento e da vontade sobre os fluidos existentes do universo, do autor da obra, que a está ditando psicograficamente, e a qual se converteria na mais bela obra pelo espaço concedido aos homens depois da codificação da doutrina espírita. Então, para quem já leu Paulo Estevão, já sabe exatamente dessa descrição de que está falando, né, Dona Ivone aqui para nós. Então, aqui um outro detalhe importante, que vale a pena destacar também, é quando nós temos uma sintonia estabelecida entre os espíritos e o médium, não apenas existe, né, como a gente já comentou, aquele relato em que o médium pensa na história e o médium ouve, entre aspas, essa história e faz a transcrição. Muitas vezes, através dessa sintonia mental, dessa telepatia que existe entre os espíritos, né, dos desencarnados e dos encarnados, é como se você entrasse na mente do médium e visse aquilo que ele viu. E o espírito, então, no caso Emmanuel, descrevendo a história de Paulo Estevão para Chico Xavier, é como se Emmanuel criasse na sua mente as imagens e o Chico visse essas imagens. Então, na verdade, ele está vendo o que Emmanuel está pensando. A mesma coisa acontece através dos processos obsessivos. Os espíritos, por exemplo, os obsessores, quando nós estudamos sobre obsessão, eles não criam imagens na mente do obsediado para atormentá-lo, para infernizá-lo, para colocá-lo naquela condição de desequilíbrio. Então ele começa a ver coisas que não existem, ele começa a ter imagens, começa a ter pesadelos, sonhos, porque os espíritos provocam essas imagens. Então nós podemos utilizar esse mesmo mecanismo quando nós falamos das psicografias que trazem para nós histórias dentro do universo literário. Então o espírito pensa num cenário. Então vamos colocar uma situação aqui. Eu vou trazer para vocês uma descrição que acontece numa praia no momento do pôr do sol, onde pessoas estão caminhando. Um cenário mais bonito, Cidade dos Anjos, naquele fim de tarde, onde aqueles anjos todos se encontram em pé ao pôr do sol, ouvindo aqueles sons celestiais. Para quem assistiu ao Cidade dos Anjos, conhece essa imagem.
Mas para quem não assistiu, vai conseguir ler no meu pensamento aquilo que eu lembro do filme. E a praia está limpa, a praia é limpinha, né? Então a gente vê assim aquela imagem belíssima, né? O diretor que criou aquela cena, sem dúvida nenhuma, ele estava muito inspirado. Porque é o tipo de imagem que nós não vemos no cotidiano, e ela trouxe para nós uma representação de uma beleza, de uma harmonia dos anjos com o pensamento divino, embora todos eles vestissem de preto, né, que era exatamente a ideia. E dá para a gente ter uma ideia também, porque esse Cidade dos Anjos, ele é uma regravação de um filme alemão da década de 1940, se eu não me engano, chamado Asas do Vento. Então eu cheguei a assistir a esses dois filmes, e nós podemos ver uma diferença clara que existe entre o original e essa regravação. Essa regravação, naturalmente, da década de 1990, foi produzida com uma nova tecnologia, com nova criatividade, né, com novas imagens e tudo mais. Mas a gente pode perceber que é a mesma situação descrita de duas formas diferentes. Cada um pensa de um meio, né, cada um pensa de uma forma para contar a mesma história. O Arnaldo colocou, né, Chico comentou com Arnaldo Rocha, que quando Emmanuel falou sobre a filha do senador com a lepra, ele sentia todos os horrores da doença, revivenciando a doença em si mesmo como a filha do senador. E isso fazia, né, Arnaldo, com que quando ele descrevesse a personagem, descrevesse todo o martírio que ela vivenciasse, ele carregasse de emoção cada uma das palavras que ele colocava no livro. Então a gente começa a perceber qual a dificuldade que é de um médium que traz para nós um livro, que traz para nós uma obra psicografada. Continuando aqui, vamos lá. Tá. Comovido, né, no caso aqui falando sobre a psicografia do Chico, né? Comovido, o médium não suporta tanta grandeza patenteada à sua visão. Abandona o lápis, interrompendo o ditado. Prostra-se de joelho e chora as mais sublimes lágrimas que seus olhos conheceram. Aliás, é comum o médium se emocionar ante as belezas que a sua visão se rasgam em cenas indescritíveis, quando muito concentrado no trabalho, favorecido por um ambiente feliz e afastamento completo das coisas deste mundo, ele se dá ao labor do ditado mediúnico. Muitas vezes, nós mesmas temos interrompido nossos trabalhos ante o encantamento da sutil beleza espiritual com que os nossos guias nos mimoseiam, né? Que chama de mimo, né? Mimoseiam a fim de nos entregarmos ao pranto feliz e comovido que o mundo ainda desconhece. Eu acho que para só um médium que faz psicografias, que trabalha com psicografias desse gênero, é capaz de sentir tudo isso. Tamanha emoção de ver tantas coisas, né? E dá para a gente imaginar o Chico, quando ele psicografou Paulo e Estevão, vendo a chegada de Jesus. Será que a gente consegue imaginar a emoção que é sentir tudo aquilo? Como se você estivesse presente, vendo tudo aquilo. Né? Para um espírito tão evangelizado como era o Chico, né? Tão conectado com o mundo espiritual, tão harmonizado no momento dos trabalhos que ele fazia, de repente se deparar com uma cena como essa. De ver ali Saulo de Tarso, caindo de joelhos, vendo a presença de Jesus no meio daquela luz às portas de Damasco. Então, quer dizer, não existe sensibilidade que resista a um estímulo como esse. Muitas vezes nós mesmos, diante de sonhos que nós tivemos, com pessoas que nós gostamos, pessoas saudosas, lugares saudosos, situações que são emocionantes, não raras vezes é possível que nós acordemos chorando. Exatamente por causa da emoção que isso proporciona para todos nós. Então, para o médium que trabalha com a literatura, não é difícil isso. Da mesma forma também, os temores que muitas vezes descrições pavorosas provocam. De imaginar, por exemplo, Dona Ivone descrevendo aquele lugar que é tão conhecido como o Vale dos Suicidas, principalmente para ela, que era uma médium, que ao entrar em sintonia com o suicida,
em virtude das suas necessidades provatórias e expiatórias, ela sentia aquilo que os suicidas sentiam. Não o suicida, os suicidas. Então dá para imaginar que da mesma forma que existe essa beleza indescritível, existe também essa sensação terrível de dor, medo, angústia. Muito problemático esse tipo de trabalho. Continuando. É a mesma coisa, né, Zé? Pesadelos, né? Nós vivemos aquilo como se fosse uma realidade. E, na verdade, não deixa de ser uma realidade. A mente acredita naquilo que ela está vendo, né? Continuando. Pois é, então, exatamente, Silvia, né? Essas necessidades provatórias e expiatórias que Dona Ivone vivenciou exatamente para que ela pudesse valorizar aquilo que ela vive hoje em virtude das experiências anteriores que ela mesma vivenciou como espírito suicida. Então agora ela escreve aquilo que os suicidas vivenciavam, não apenas na literatura, né, mas também nas próprias psicografias, nos trabalhos de desobsessão, nos trabalhos de atendimento aos espíritos sofredores e tudo mais. Continuando, para a gente poder finalizar aqui agora esse trechinho. Tá. Parece que o médium, em tais ocasiões, tem as suas sensibilidades gerais elevadas ao máximo, pois se não vibrar uníssono com o autor da obra, não conseguirá realizar o feito. Daí o porquê de um instrumento mediúnico obter obras de poucos autores, pois o trabalho é sempre melindroso e difícil, exigindo o máximo de qualidades harmoniosas de um e de outro, tais como amor à causa, vontade, pureza de intenções, humildade, paciência, perseverança, desinteresse de toda e qualquer natureza, mormente o desinteresse monetário, renúncia até mesmo ao espírito de sacrifício, o que deixa entrever não ser fácil ao encarnado assim comungar tão intensamente com entidades elevadas da espiritualidade. Bom, parando por aqui, pessoal. Aqui ela vai falar depois, né, aqui logo na terceira linha dessa página 39, é o ponto de onde nós vamos continuar no nosso próximo encontro, né? Ela vai dizer aqui que existem ditados mediúnicos, mesmo romances, e poderíamos citá-los, né? Depois ela fala aqui, considerados por muitos observadores, imitações por muitos observadores, porque não trazem o característico do estilo literário daquele que espiritualmente o concedeu, né? Então aqui o que a gente vai ler no nosso próximo encontro, mais uma vez aqui na página número 39, né? Então a gente para por aqui. Esse livro dá vontade de devorá-lo, de tão gostoso que é conhecer um pouco mais sobre as ideias, as experiências de um médium psicógrafo, né? Ou de uma médium psicógrafo, como foi Dona Ivone, mas mais bacana ainda é quando a gente vai observando tudo aquilo que traz de conteúdo, de conhecimento, de informação, de aprendizado, nessas passagens que, durante uma leitura normal, nós simplesmente passamos por ela. E vamos, sem dúvida nenhuma, nos comovendo com aquilo que vem sendo transcrito, né, ou descrito para nós. Mas quando a gente para conversar um pouquinho sobre cada um desses trechos, a gente vê a riqueza, né, de todo esse conteúdo que é apresentado para nós. O Arnaldo colocou, né, diante do que você leu agora, como conciliar a indústria do livro psicografado no movimento espírita? Arnaldo, tudo aquilo que envolve o ser humano e os interesses do ser humano no mundo material merece a nossa atenção, né? O próprio Divaldo Franco já chamou atenção sobre isso, e o Raul Teixeira também não deixou por menos, chamou atenção para o cuidado que nós devemos ter no estudo dessas obras que são psicografadas, levando em consideração aquelas que não apenas trazem conteúdo que são contrários aos princípios espíritas em termos de informações, de conhecimento, mas também o interesse comercial dessas obras. Então nós temos ali médiuns que são conceituados, histórias que trazem para nós o embasamento doutrinário,
E não simplesmente comprar por títulos ou comprar por capas de livros. Claro que para nós é uma loteria. Você vai olhar para um livro e fala assim, eu queria ler um livro que eu ainda não li. E tem ali um médium novo, um espírito diferente. Então a gente tem que ter muito critério. De muitas vezes se aventurar, né, por um determinado caminho, para conhecermos obras novas, histórias novas, mas sempre tomar muito cuidado com o conteúdo. Se nós lemos um livro, e esse livro então não tem referências, não tem indicação, e depois da leitura apresenta para nós ali um conteúdo duvidoso, já sabemos quem é o espírito e quem é o médium que faz esse tipo de trabalho. Né? Então temos que ter muito cuidado com isso tudo. Né? Exatamente, né? Até o Evangelho já sofreu traduções. Basta a gente pegar os livros da codificação, quantas traduções diferentes nós temos no meio espírita. Então, sempre muito cuidado, sempre muita cautela, e nós temos principalmente que ter uma base doutrinária para fazer esse julgamento. Então, sem dúvida nenhuma, os romances espíritas nos atraem, nos aproximam dessa realidade do mundo espírito, do universo, dos estudos espíritas. Né? Só um instantinho, pessoal, por favor. Nos aproximam daquilo que a doutrina espírita nos traz. Mas após essa aproximação, há a necessidade do aprofundamento. E isso vem através do estudo, através das orientações e tudo mais. Né? Isso não só iniciação, mas é um convite claro para conhecer aquilo que o Espiritismo traz para todos nós.